prestes a assistir a uma palavra abençoada. Amém? Mas antes eu convido você que ainda não se inscreveu no nosso canal, convido você a entrar na nossa página, se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações de sermos abençoados. Amém? Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Boa noite a todos. Paz seja convosco. Sejam todos bem-vindos à casa de Deus. Tenho certeza que Deus ele tem uma bênção para a sua vida. Amém, irmãos? Irmão Júnior não tem nada para te oferecer, não. Mas Deus tem uma bênção para a sua vida. Eu tenho certeza absoluta que você vai sair abençoado nessa noite. Eu tenho certeza absoluta que o Espírito de Deus, ele vai tocar tão profundo na sua vida, tão profundo na sua alma, e você vai sair daqui transformado pelo poder de Deus, mais crente, mais confiante, mais edificados no poder de Deus, porque Deus está aqui, e aonde Deus está presente, as coisas começam a acontecer, aonde Deus está presente, as coisas começam a mover-se, aonde Deus está presente, as estruturas começam a se abalar, porque aonde Deus está, aonde Deus chega, o poder de Deus chega. Então se Deus está aqui, o poder de Deus está aqui, a presença de Deus está aqui, a glória de Deus está aqui, a glória de Deus está aqui para nos abençoar e para nos fortalecer nessa noite. Graças a Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, Provérbios capítulo 3, versículo 5. Provérbios, capítulo 3, verso 5. Nos diz assim a palavra de Deus: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Amém, irmãos? Podem vos assentar. Confia no Senhor de todo o teu coração. Todo o teu coração é toda a tua alma, é todo o teu ser. Então confia no Senhor de todo o teu coração. Pode ser que você esteja enfrentando alguma situação adversa, difícil, complicada, uma situação que você não está entendendo. Então a palavra de Deus, ela vem nos dizendo assim, nesse momento difícil que você está passando, neste momento difícil que você está enfrentando, a Bíblia diz assim: confia no Senhor, confia no Senhor, confia no Senhor, de todo o teu coração, e não te estribes, ou não te apoies no seu próprio entendimento. Então eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é a sua luta, eu não sei qual é a sua dificuldade, eu não sei qual é a adversidade, eu não sei qual é a dor que você está sentindo, mas confia no Senhor, confia no Senhor, confia no Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu ser, e não te apoies no seu próprio entendimento, porque eu já falei sobre isso. A nossa mente nos engana, a nossa mente nos engana. Pode ser que a sua mente está te dizendo que não vai dar certo, pode ser que a sua mente, os seus pensamentos estão te dizendo que não vai funcionar. Pode ser que os seus pensamentos estão dizendo que chegou o fim. Pode ser que os seus pensamentos estão dizendo que você não vai chegar em lugar nenhum. Mas Deus nessa noite está nos dizendo: confia no Senhor. Confia no Senhor. Não confie na sua mente, não confie nos seus pensamentos. Confia no Senhor. Confia no Senhor de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma, e não se apoie no seu próprio entendimento, aquilo que você sabe, aquilo que você conhece, todo o seu conhecimento,
Não confie no seu conhecimento. Não confie no que você sabe. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Confia em Deus. Porque pode ser que nas suas matemáticas você já fez os seus cálculos e você diz, eu sou doutor neste assunto, eu sou entendido neste assunto, e pelos meus cálculos não vai funcionar, pelos meus cálculos não vai dar certo, pelos meus cálculos eu não vou romper. Então Deus nessa noite chega para ser um divisor de águas na sua vida, para te dizer, esqueça tudo que você sabe e confia no Senhor. Aleluias! Confia no Senhor, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Então este é o tema da mensagem: confiando em Deus. Confiando em Deus. Depositando toda a minha confiança em Deus. Eu preciso depositar toda a minha confiança em Deus. Porque, irmãos, se não confiarmos em Deus, se não depositarmos a nossa confiança em Deus, não tem como chegar em lugar algum, não tem como romper, não tem como avançar. Só vamos avançar confiando em Deus, só vamos romper confiando em Deus, só vamos vencer confiando em Deus, só vai haver vitória no casamento confiando em Deus, só vai haver bênção na família confiando em Deus, só vai haver milagres acontecendo confiando em Deus. Porque precisamos confiar nele. Precisamos colocar toda a nossa confiança nele. Por quê, irmãos? Porque ele é um Deus soberano. Porque ele é um Deus grande. Porque ele é um Deus vivo. Ele diz para Moisés: diga a Faraó, eu sou, me enviou a vós. Ele é o que é. Aleluias. Ninguém entende nem compreende Deus. Quem é Deus? Eu sou o que sou. Deus não revela o seu último mistério. Aleluias. Aleluias. Ele é o Deus que abre o mar, mas ele não revela o seu próximo mistério. Eu sou o que sou. Eu sou o Deus que posso fazer todas as coisas. Eu sou o Deus que tem todo o poder. Eu sou o Deus soberano. Eu sou o Deus que de eternidade a eternidade é Deus. Eu sou o Deus que dá ordem ao vento. Eu sou o Deus que dá ordem ao mar. Eu sou o Deus que dá ordem à natureza. Eu sou Deus. Deus é Deus. Então precisamos colocar toda a nossa confiança em Deus, porque ele é o que é. Diga a Faraó que eu sou, me enviou a vós. Mas eu sou quem? Não, ele não revela quem ele é. O homem não tem como compreender quem ele é. Deus é aquilo que eu preciso que ele seja. Deus é aquilo que você precisa que ele seja. Eu preciso de cura, então eu sou Jeová Rafá. Eu preciso de paz, então eu sou Jeová Shalom. Eu sou o que sou. Aleluia. Deus é aquilo que você precisa que ele seja. Deus pode fazer todas as coisas. Não há impossível para Deus. O impossível para o homem é possível para Deus. O que é impossível a você, o que é impossível a você, é possível para Deus. Então Deus está te dizendo nesta noite, a palavra de Deus nos diz: confia no Senhor, confia no Senhor, confia no Senhor, de todo o seu coração, de todo o teu ser, de toda a sua alma. Porque pode ser que essa situação que você está passando por ela está te dizendo que não vai dar, que não vai acontecer, que não vai romper. Mas eu quero te dizer aqui, em nome de Jesus Cristo, vai dar, vai acontecer, vai romper, se você confiar em Jesus, se você confiar no Senhor. Confia nele. Põe a sua confiança nele. Talvez nós estamos confiando que vai ser a esposa que vai ter a solução. Talvez estamos confiando que vai ser o esposo que vai trazer a solução. Talvez estamos confiando que vai ser os filhos que vai trazer a solução. Talvez estamos confiando de que vai ser o governo que vai trazer a solução.
Talvez estamos confiando de que é o advogado, de que é o médico, de que é o juiz, mas o salmista, ele disse assim: eu elevo os meus olhos para os montes, aleluias. Aí ele pergunta: de onde me virá o socorro? Aí ele mesmo responde para ele: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O nosso socorro não vem dos montes, o nosso socorro não vem dos homens, o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, no meio dessa situação difícil, confia no Senhor. Confia no Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu ser. Nós precisamos confiar no Senhor. Irmãos, quando as coisas acontecem do nosso jeito, confiar em Deus é fácil. Quando as coisas acontecem do meu jeito, confiar em Deus é fácil. Está tudo fluindo, está tudo acontecendo. Existem momentos na nossa vida, fases. Nossa vida é feita já falei sobre isso aqui, de estações, de fases. Nossa vida vai mudando. Hoje você está de um jeito, amanhã de outro, depois de outro, porque a nossa vida vai mudando. Então, há fases na nossa vida que até o limão se torna doce. Tão tranquilo que está. Tão tranquilo que estão as coisas. Então, quando as coisas acontecem do nosso jeito, confiar no Senhor é fácil. Mas e quando a chave vira? E quando a chave vira? E quando as coisas modificam? E quando o caminhar não se torna tão fácil assim mais? Então, quando provações dolorosas sobrevêm sobre nós, quando provações dolorosas sobrevêm sobre a minha vida, sobre a minha família, nos deixando tristes, frustrados, ansiosos, desesperados, será que também confiamos nele? Será que quando a chave vira, confiamos nele? Será que quando as coisas mudam, continuamos confiando nele? Quero dizer uma coisa: quando as coisas vão bem na sua vida, tribute isso a Deus, tribute glória a Deus, tribute honra a Deus, tribute louvor a Deus, porque se você tem, é porque te deu condições de ter. Mas quando as coisas mudarem, continue glorificando a Deus, continue exaltando a Deus, continue confiando em Deus. É preciso continuar confiando em Deus, é preciso continuar tendo uma vida com Deus. É lógico, irmãos, assim como nossa vida aqui no mundo é feita de fases, a nossa vida espiritual também. Nossa vida espiritual também. A vida espiritual tem fases. Tem fases que você está voando espiritualmente falando. Você lê a Bíblia mais, você ora mais, você busca mais, mas há momentos que você lê a Bíblia menos, você ora menos, você busca menos. Então a vida espiritual também é feita de fases. Nem sempre conseguimos manter a vida espiritual aqui. O certo seria, mas há momentos que a nossa vida com Deus ela diminui. Eu quero dizer uma coisa: a vida com Deus, a vida espiritual pode até diminuir, mas tem uma coisa que não pode acontecer: o fogo do Espírito Santo não pode se apagar. O fogo do Espírito não pode apagar. O poder de Deus não pode acabar na sua vida. O fogo do Espírito Santo, ele não pode se apagar. A Bíblia diz em Levíticos capítulo 6, verso 13: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará, não pode apagar. O fogo precisa permanecer aceso. A glória precisa permanecer na sua vida. As pessoas não podem nos olhar e dizer assim, e acabou, e cabode.
foi-se a glória de Deus. Não, as pessoas precisam olhar para nós e ver que ainda existe a glória de Deus, e ver que a glória de Deus ainda está na nossa vida, e ver que o poder de Deus ainda está na nossa vida. O fogo não pode se apagar, a glória de Deus não pode deixar a nossa vida. Então, enquanto situações difíceis acontecem, será que continuamos confiando em Deus? Será que a nossa confiança, ela continua em Deus? Isaías 46, verso 9 e verso 10. Isaías 46, verso 9 e verso 10. Diz assim a palavra de Deus. Isaías 46, versículo 9 e versículo 10. Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade. Lembrar de quê? Que eu sou Deus. No meio de tudo isso que você está passando, lembre que Ele é Deus. Lembre que Ele é Deus. Lembre que Ele continua sendo Deus. É a palavra que está nos dizendo. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade. Lembrar o quê? Que eu sou Deus. Lembre-se que é um Deus do trono. Lembre-se que é um Deus que não perdeu o controle. Lembre-se que é um Deus que continua no controle. É um Deus vivo, é um Deus verdadeiro. Aleluias! Que eu sou Deus e não há outro Deus. Não há outro semelhante a mim. Que faz o quê? Verso 10. O que é que Deus faz? Que anuncio o fim desde o princípio. Aleluias. Aleluias. Quero dizer uma coisa: a sua vida já está pronta diante de Deus. A sua vida já está pronta diante de Deus, porque Deus anuncia o fim desde o princípio. A nossa vida já está pronta diante de Deus. Aleluias. Tudo aquilo que Deus sabe que eu posso produzir, Ele já está pronto nas mãos dEle. Da minha parte eu preciso é confiar que Ele está no controle, é confiar que Ele continua sendo Deus. Anuncia o fim desde o princípio. Então Deus anuncia o fim desde o princípio. Ele primeiro cria as coisas, Deus primeiro faz as coisas, depois começa. Ou seja, Deus, ele já viu o Júnior pronto lá na frente. Deus já viu você pronto lá na frente. Deus já sabe todos os frutos que você pode dar. Aleluias! A nossa parte é o que diz 1 Coríntios 15, 58. Meus amados irmãos, então a nossa parte é essa. Meus amados irmãos, permaneçam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho não é em vão. Ou seja, por que não é em vão? Porque Deus já sabe que você está pronto se você permanecer na presença dEle. Deus já sabe que eu estou pronto se eu permanecer na presença dEle. Aí, no meio do caminho vem um monte de coisa para te desanimar. Um monte de coisas para me desanimar. Vem lutas, vem problemas, vem dificuldades. Mas, meus amados irmãos, permaneçam firmes e constantes. Por quê? Porque Deus está te esperando lá na frente com a sua vitória. Deus já sabe o fruto que você pode dar. Então permaneça firme e constante, caminhando. Ah, meu irmão, caminha na presença de Deus. Firmes e constantes. Voltando para Isaías. Então Deus anuncia o fim desde o princípio. E desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Quero dizer uma coisa: Deus tem coisas grandes para a sua vida. Deus tem coisas grandes para a sua família. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Deus tem coisas grandes, que anunciam coisas grandes, desde a antiguidade. Deus tem coisas grandes. Deus tem coisas grandes para realizar na nossa vida. Deus tem coisas grandes para realizar na nossa família. Deus tem coisas grandes. Aleluias, aleluias, oh, aleluia, aleluia, aleluia. Deus tem coisas grandes. Desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam,
Aleluias, aleluias. Deus é Deus de coisas novas. Deus é Deus de coisas novas. Deus é Deus que traz à existência aquilo que ainda não existe. Deus tem o poder de trazer à existência na sua vida, na sua família, no seu lar, na vida dos seus filhos. Deus tem o poder de trazer à existência aquilo que ainda não existe. Aleluias, porque Deus é aquele que cria a partir do nada. Está lá em Gênesis. No princípio, criou Deus céus e a terra. No princípio, aleluias, não existia nada. Ele trouxe à existência aquilo que não existia. Quero dizer uma coisa: Deus tem o poder de trazer existência na minha vida aquilo que não existe. Deus tem o poder de trazer a existência na sua vida aquilo que não existe ainda. Deus tem o poder. Aleluia! Deus tem o poder. É porque, irmãos, Deus é Deus. Deus é Deus. Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Quando Deus disse que Sara ia conceber, ia dar luz, Sara riu, Sara zombou. Aí você diz: por que você está rindo? Ela tentou esconder, mas esconder de Deus não tem jeito, porque Deus vê todas as coisas. Deus falou assim: você riu sim, você riu, mas entenda uma coisa, o anjo falou assim: no tempo certo você vai gerar, no tempo certo vai acontecer, porque não haverá impossíveis para Deus não há impossível. Não há impossível para Deus. Não há impossível para Deus. Que ainda não sucederam. Aí o verso continua: que digo, aleluias, olha o que é que Deus diz: o meu conselho, ou o meu propósito será firme, e farei toda a minha vontade. Aleluias, aleluias, aleluias. Deus fará toda a sua vontade. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Deus fará toda a sua vontade. A nossa parte é confiar, a sua parte é confiar, a sua parte, a minha, é permanecer firme e constante, porque Deus já sabe os frutos que podemos dar. Está tudo pronto nas mãos de Deus. Tudo pronto. Deus, irmãos, Deus, Ele é onisciente. Isso significa que Deus sabe todas as coisas. Deus é onisciente. E Deus vê o final da história. Então preste atenção. Deus já viu o final da sua história. E no finalzinho do verso, o que ele diz aqui? Farei toda a minha vontade. E qual é a vontade de Deus, irmãos? Aí temos que ir para a Bíblia. Qual é a vontade de Deus? Romanos 12, 2. E não conformeis com este mundo, mas renovai-vos, não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluias. O que Deus espera, o que Deus tem para você é bom, é agradável, é perfeito. O que Deus tem para a sua vida é bom, agradável e perfeito. O que Deus tem para a sua família é bom, agradável e perfeito. Esta é a vontade de Deus. Esta é a vontade de Deus para a sua vida. Aleluias. O bom, o agradável e perfeito. Irmãos, quem veio trazer caos no mundo não foi Jesus não, foi o diabo. Mas Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Jesus quer que tenhamos vida e vida abundante. Aleluias! Vida abundante. É isso que Jesus quer para mim, quer para você. Então Deus é onisciente. Ele vê o final da história antes mesmo
de ela começar. Quando Deus chamou Moisés, o que Moisés disse? Ah, Senhor, sou gago, sou pesado de língua, eu não sei falar. Aí a pergunta que fica é: Deus, sendo onisciente, sabia disso ou não? Sim. Gideão: eu sou menor, a minha família é a menor, a minha família é a mais pobrezinha. Deus sabia disso, sim ou não? Sim, porque ele é onisciente. Mas por que Deus chamou Gideão? Por que Deus chamou Moisés? Porque Deus viu o final no início. Deus já sabia os frutos que Gideão poderia dar. Deus já sabia os frutos que Moisés poderia dar. E Deus também já sabe os frutos que nós podemos dar. É por isso que Deus te chamou. É por isso que Deus nos escolheu. Deus não está olhando para as suas fraquezas. Deus não está olhando para as suas limitações. Deus está olhando para aquilo que você pode produzir, se você confiar nele, se você caminhar na presença dele, se você perseverar na presença dele. Deus vai estar vendo os frutos que você vai dar. Aleluia, aleluias. Ele sabe exatamente o fruto que podemos dar, com a dor e os desafios da vida. Com a dor e os desafios da vida. Romanos capítulo 8, verso 28. Romanos 8, 28. O apóstolo aqui, ele afirma uma coisa. Aqui é como se fosse algo da matemática, ciências exatas. Ele afirma, ele tem certeza, aleluia, ele tem certeza do que ele está falando, e sabemos, eu sei, eu acredito, eu confio, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem. De quem? Daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então esse verso aqui, que acabamos de ler, então preste atenção, irmãos, obrigado, chefão, algumas situações difíceis, tá? Preste atenção, algumas situações difíceis que vivemos ou experimentamos jamais poderão ser explicadas. Amém, irmãos? Tem algumas situações que jamais poderão ser explicadas. Lá em Deuteronômio, capítulo 28, verso 28, diz assim a palavra de Deus. Deuteronômio, capítulo 28, verso 28. Porque, irmãos, a Bíblia, tudo aquilo que foi escrito na Bíblia, que foi deixado para nós, para o nosso ensino, foi deixado. Amém, irmãos? Tudo que está na Bíblia é para o nosso ensino, é para o nosso aprendizado, é para aprendermos. Então, Deuteronômio 28, 29. Desculpe, é 29. Diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Tem coisas, irmãos, que você vai perder noite de sono e não vai entender. Tem coisas que eu vou perder a noite de sono e não vou compreender. É por isso que o tema da mensagem é: confia no Senhor. Eu não estou entendendo nada. Eu não estou compreendendo o que eu estou passando. Eu não estou compreendendo a situação. Mas a Bíblia diz que as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Então, o que eu consigo entender, glória a Deus.
O que eu não consigo, eu confio no Senhor, eu confio no Senhor, eu creio que Deus está no controle. Isso também é fé. Fé é você dar um passo sem ver o que está na frente e dar o segundo passo. Isso é fé, é confiar no Senhor. Confia no Senhor, confia no Senhor. Talvez você está aqui nessa noite e não está entendendo o que você está passando, não está entendendo o que está acontecendo, e Deus está nos dizendo: confia no Senhor, confia no Senhor, confia no Senhor, porque Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Deus sabe. A gente, irmão, a gente não conhece nem a gente mesmo. Quem aqui, por exemplo, fez alguma coisa e depois falou assim: nossa, como que eu fui fazer isso? Eu já fiz isso. A gente tem uma atitude, depois fala assim: meu Deus, por que eu fiz isso? Aonde que eu estava com a cabeça? A gente não conhece nem a gente mesmo, mas Deus sabe o que faz. Deus conhece todas as coisas. Deus sabe o que faz. Aí o verso continua: porém, as reveladas nos pertencem. Aquilo que você compreende te pertence. E o que eu não compreendo? Eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor. Eu confio que Ele está no controle. Eu confio que Ele está na direção. Eu confio que Ele é Deus. Eu confio que Ele não mudou. Eu confio que em Deus não há sombra de variação. Vamos aprender aqui, mas aí a bênção está demorando a chegar. A questão não é se a bênção demora a chegar ou não, mas se você está disposto a esperar e confiar que Deus está no controle. É isso que faz a diferença. Então as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre. Todas as palavras desta lei. Então, algumas situações difíceis que vivemos ou experimentamos jamais poderão ser explicadas. Porque Deus, irmãos, Deus ele não camufla nada. Deus não esconde nada. Deus, deixa eu esconder isso daqui, para que aquele meu filho não se assuste. Não, Deus ele mostra tudo. Com Deus é tudo no claro. Com Deus é tudo na clareza. Jesus falou: no mundo tereis aflições. Tem um texto da Bíblia que diz que antes que chegue o dia mau. Então a Bíblia fala que tem dia mau. A Bíblia fala que vai ter aflição. A Bíblia fala que vai ter luta. A Bíblia fala que vai ter adversidade. Mas confia no Senhor. Confia no Senhor. Põe a sua confiança no Senhor. Põe a sua confiança em Deus. Põe a sua confiança em Deus. Nossa história, todo mundo que tem uma história. Todo mundo tem uma história. Mais novinho aqui é o Gugu ou o filho da irmã Fabiana ali? Quem que é mais novinho aqui? Gugu tem 6. Tem 4 aninhos. Então, qual que é o nome dele mesmo? Pedro Miguel. Então, Pedro Miguel... Joia, meu chefe, beleza? Então, Pedro Miguel já tem a sua história. Com 4 anos de idade, ele já tem a sua história. Todos nós aqui temos uma história. Entenda uma coisa: a nossa história está nas mãos de Deus. A nossa história está nas mãos de Deus. Isaías 46, verso 9 e 10 diz que Ele anuncia o fim desde o princípio. Ou seja, Ele anuncia o fim desde o princípio. E o verso diz que todo o seu propósito irá se cumprir. Então a nossa história está nas mãos de Deus. A sua história é Deus quem está escrevendo. A sua história é Deus quem está escrevendo. Aleluia, aleluia, aleluia. Em comunhão com você, Deus está escrevendo a sua história, e no final é bênção. Eu quero dizer uma coisa em nome de Jesus: no final é bênção, no final é vitória, porque Deus só tem bênção. Deus pensa aquilo que é bom, agradável e perfeito a nosso respeito. Deus pensa coisas boas. Se nós que somos homens sabemos dar coisas boas para os nossos filhos, imagine Deus. Aleluia. Deus tem coisas boas para você. Deus tem coisas boas para as nossas vidas. Deus tem coisas boas. Nosso papel é permanecer firme e constante. Amém, irmãos? Sempre abundante na obra do Senhor. Eu tenho andado tão cansado espiritualmente.
emocionalmente. Irmãos, isso é normal, porque a nossa caminhada cristã é uma maratona. Amém, irmãos? Não é uma corrida de um tiro de 100, 200 metros rasos, não. É uma maratona. E na maratona, o que acontece? Chega um momento que a gente cansa, porque a corrida é longa, a caminhada é longa. Mas quando você se cansar, o apóstolo Paulo escreveu, Deus falou com o apóstolo Paulo: a minha graça, ela te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, no momento que você se cansar da caminhada, no momento que você se sentir fatigado, cansado, o Espírito Santo vai te levantar, o Espírito de Deus vai te dar forças para você continuar caminhando. Mas a vida cristã é assim mesmo. Eu queria ter uma vida cristã que eu estivesse sempre sempre voando espiritualmente falando. Não existe. Todo homem de Deus, toda mulher de Deus tem um momento que ele passa uma crise na vida espiritual, que ele vai orar menos, ele vai ler menos a Bíblia, ele vai buscar menos a Deus, mas ele não pode permitir que o fogo se apague. Nem que seja menos, ele precisa continuar buscando. Nem que seja orar menos, precisa continuar orando. Nem que seja ler a Bíblia menos, precisa continuar lendo, para que a chama permaneça acesa, para que a chama não se apague, para não perder o brilho da glória de Deus. Que a pessoa, quando perde a presença de Deus, ela é conhecida, ela perde o brilho, ela não tem mais a Shekinah, ela não tem mais a glória de Deus. O brilho está no seu rosto, a glória de Deus está no seu rosto. Então não podemos perder essa glória, a presença de Deus nas nossas vidas. Não podemos perder. Então todos aqui têm uma história, todos aqui. E nossa história, entenda uma coisa, não está à deriva. Já viu um barco em um rio ou no mar sem âncora? Ele fica à deriva, é levado para lá, levado para cá, porque não tem firmeza. A âncora vai ancorar ali o barco ou o navio, ele vai ficar naquele espaço ali. Então a nossa vida, a nossa história não está à deriva. Quero dizer uma coisa, a sua história não está à deriva. Existe um capitão que está conduzindo a sua história. Existe um Deus que está conduzindo a sua história. Existe um Deus que está escrevendo a sua história. Talvez você está passando no vale, talvez você está no deserto, mas Deus continua escrevendo a sua história. Deus continua escrevendo a sua história. Não está à deriva. Mas a nossa história está nas mãos de Deus. A nossa história está nas mãos de Deus. A nossa história não é cíclica, dando volta no mesmo lugar. Não, a nossa história não é cíclica. Aleluias! A nossa história está caminhando para um fim glorioso. A cada luta que você vence, a cada batalha que você vence, a cada adversidade que você passa, você está caminhando para um fim glorioso. Continue confiando em Deus, continue crendo em Deus, continue buscando a Deus, que você está caminhando para um fim glorioso. Nós estamos caminhando para um fim glorioso. Aleluias! Em Romanos 8,18, o apóstolo Paulo escreve assim: e sabemos que os sofrimentos do tempo presente, eu sei que aquilo que eu estou passando, que aquilo que eu estou enfrentando, não é para se comparar com a glória de Deus que há de se revelar em nós. Você está caminhando para um fim glorioso. Não perca isto, não deixe o diabo roubar isso da sua mente. Nós estamos caminhando para um fim glorioso. Aleluias! Quero dizer uma coisa, nós estamos voltando para a casa do Pai.
nós estamos voltando para a casa do Pai. A cada dia que nós vencemos, estamos um passo mais próximos da casa do Pai. Estamos voltando para casa, estamos voltando para o nosso lar, estamos voltando para Deus. Continua caminhando, continua avançando. Tem um louvor antigo que diz que caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, não impeça a mim. Continua caminhando, porque Deus vai te dar forças. No meio do caminho, o Espírito Santo, Ele vai te levantar. Aleluias. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Aleluias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não fatigarão, subirão com asas como de águia. Aleluias. Aqueles que esperam no Senhor têm a promessa de Deus de força renovada. Deus vai renovar suas forças, Deus vai renovar minhas forças. Deus irá nos renovar para voltarmos para o lar, para voltarmos para casa. Mas não desista, continue confiando em Deus. Continue confiando em Deus. Continue acreditando em Deus. Aleluias. Em nossa história, não somos arrastados de um lado para o outro sob a força das circunstâncias. Quero dizer uma coisa: você não é arrastado de um lado para o outro sob a força das circunstâncias, porque a palavra de Deus nos diz que ainda que o mar se levante, ainda que os rios se levante como correntes de muitas águas contra a nossa vida, a Bíblia diz que o Espírito Santo arvorará a bandeira da vitória. O Espírito de Deus arvorará a bandeira da vitória. Pode o inimigo se levantar, podem as pessoas se levantar, mas o Espírito Santo arvorará a bandeira da vitória. Você não será levado de um lado para o outro, você vai ter firmeza, porque você confia no Senhor, porque você confia em Deus. Aí você vai vencer, aí você vai romper, porque Deus estará conosco. Porque Deus estará conosco quando confiamos nele. Nós temos a convicção de que Deus, Ele está tecendo todas as circunstâncias das nossas vidas. O grande tecelão está tecendo a sua vida. Deus está tecendo. Aí, pensa numa tapeçaria. Por cima está sendo feita a obra. Aleluias. E por baixo tem um monte de pontas de fios que tem que cortar, depois tem que costurar. Então por baixo você vê, olha, e só vê um monte de pontas. Talvez você está assim: nossa, eu estou olhando aqui na minha vida, é tanta ponta, mas a parte de cima, a obra está sendo feita, o tecelão está trabalhando, Deus está trabalhando, e no final você vai ser vitorioso, no final você vai ser vitoriosa, no final é bênção para a sua vida, no final é bênção para a nossa vida, porque o grande tecelão, ele está trabalhando. Quer dizer uma coisa, nós estamos em obras. Aquele que começou a boa obra, aleluia. Quer dizer uma coisa, você é uma boa obra. Você é uma boa obra. Fala com a pessoa ao seu lado: você é uma boa obra. Você é uma boa obra. Você é uma boa obra que Deus começou. Ele começou, não terminou ainda. A obra não está pronta ainda. Deus está trabalhando na sua vida. Deus está trabalhando na minha vida. A cada dia, a cada luta, a cada adversidade, é Deus trabalhando. É Deus trabalhando. Aleluia. É Deus nos levando à casa do oleiro. Aí ele olha o vaso e vê que o vaso está imperfeito. Aí Deus vai e desfaz aquele vaso. Irmãos, já observou o que diz Jeremias? Ele não joga o vaso fora, porque Deus não descarta ninguém.
Aleluia! Deus, Ele desfaz o mesmo vaso. Aleluia! Deus, Ele desfaz o mesmo vaso e o refaz novamente, e o refaz novamente. E a cada vez que Deus vai refazendo o vaso, Ele vai nos tornando cada vez mais como Jesus Cristo, a semelhança de Jesus Cristo. Mas Deus jamais vai descartar o vaso, Deus jamais vai jogar fora. Deus trabalha no vaso. Aleluia! Deus está trabalhando na sua vida, Deus está trabalhando na sua família, Deus está trabalhando, Deus está trabalhando. A obra ainda não está pronta. Talvez você está olhando para a vida do seu esposo, ai meu Deus, o que está acontecendo? Eu só estou vendo aqui umas pontas. Talvez você está olhando para a vida dos seus filhos, meu Deus, o que está acontecendo? Eu só vejo umas pontas da tapeçaria. É porque a obra não está pronta ainda. Ele só começou, mas aquele que começou é fiel para terminar, é fiel para completar. Deus vai completar a obra. Deus vai completar a obra. Deus trabalha para nós em todas as circunstâncias da vida. Amém, irmãos? Deus trabalha para nós. Que privilégio, irmãos, ter Deus trabalhando para nós em todas as circunstâncias da vida. Aleluia! Todas as circunstâncias. A vida é feita de montes e vales. Queria viver só no monte. Esquece. A vida é feita de montes e vales. Alegrias e lágrimas. Isso é a vida. Montes, vales, alegrias, lágrimas, prosperidades, perdas. Todas essas coisas, entenda uma coisa, todas essas coisas, seja no monte ou no vale, alegrias ou lágrimas, prosperidade ou perdas, entenda uma coisa, todas essas coisas cooperam para o nosso bem. Oh, irmãos, todas essas coisas cooperam para o nosso bem. Por isso o tema da mensagem é confia no Senhor. E o texto básico que nós lemos é: confia no Senhor e não se apoie no seu próprio entendimento. Mas espera aí, como que uma perda vai cooperar para o meu bem? Como que uma tristeza vai cooperar para o meu bem? Confia no Senhor. Confia no Senhor, confia no Senhor, confia no Senhor e não se apoie no seu entendimento. Sabe por quê? Quando eu digo assim, mas espera aí, quer dizer que vale coopera para o meu bem? Não tem lógica. A sua mente te engana. A sua mente te engana. Isso aí é a sua mente dizendo. Isso daí é a sua lógica dizendo. É a sua lógica dizendo. Mas a Bíblia nos diz que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Aleluias, aleluia, aleluias! Os caminhos de Deus são mais elevados do que os nossos. Então a sua mente está dizendo, peraí, vale cooperar para o meu bem? É a sua mente te enganando. É a sua mente te enganando. Como que lágrimas vai cooperar para o meu bem? Como que perdas vai cooperar para o meu bem? Confia no Senhor. Só te digo isso, confia no Senhor. Confia que Deus está no controle. Confia que Deus está no controle. Confia que Deus não mudou. Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Deus não mudou. Em Deus não há mudança e nem sombra de variação. O homem muda, o homem falha, o homem erra, mas Deus não muda, Deus não falha, Deus não erra, porque Deus é Deus. Confia no Senhor. Paulo aqui, preste atenção, não está dizendo
que todas as coisas que acontecem conosco são coisas boas. Perda é uma coisa boa? Claro que não. Chorar de tristeza é uma coisa boa? Claro que não. Claro que não. Não são coisas boas. Então Paulo não está dizendo que todas as coisas que acontecem conosco são coisas boas. Ao contrário, afirma que mesmo que essas coisas sejam más, o que Paulo quer dizer aqui? Que mesmo que algumas coisas que você está vivendo sejam coisas más, Deus as transforma em bênção. Aleluias. Deus as transforma em bênção. Lá em Gênesis capítulo 50, versículo 20, José, ele foi vendido pelos irmãos, lançado na cisterna. Já pensou, irmão? José está na cisterna lá. Aí a Bíblia diz, irmãos, Deus está no controle de tudo. Sabe por quê? José na cisterna, no buraco. Aí, irmãos, vinha uma caravana de ismaelitas. Aquela caravana poderia passar a qualquer hora, a qualquer momento, mas passou no exato momento que José estava na cisterna, estava no buraco. É a providência de Deus. Ai, irmãos, é a providência de Deus. Deus é Deus de providências. Aleluias, aleluias, aleluias. Deus fará algo na sua vida e na sua história que você não vai entender, não vai compreender como isso aconteceu, como foi ser feito isto. É porque Deus é Deus de providência. Aleluia, aleluia. Deus move céus, move terra, irmãos. Deus é Deus. Deus tem, irmãos, tem vezes que Deus nos surpreende de cada maneira. Teve uma vez que eu falei com a Roberta, com a minha esposa, nossa, Deus é Deus. Eu nunca imaginei que isso fosse acontecer da forma que aconteceu. Aleluia. Mas tem um Deus que está conduzindo a história. Tem um Deus que está tecendo a nossa vida. Tem um Deus que está no controle. Então, mesmo que aquilo que você está passando, enfrentando, seja uma coisa ruim, Deus vai transformar isso em bem para a sua vida. Preste atenção nisso. Então José foi lançado na cisterna, foi vendido como escravo. José, ele foi para a prisão, ajudou seus companheiros e falou com assim: quando você saiu, você lembra de mim? Aí aquele camarada saiu, esqueceu dele lá. Aí José sai de lá e vai morar na casa de Faraó. Aí lá ele foi acusado injustamente, de que a mulher de Faraó disse que ele queria se agarrar ela, ter um relacionamento com ela, era mentira. Então foi traído pela mulher de Faraó. José passou por várias fases da sua vida. José passou por várias etapas. Passou pela cisterna, passou pelo desprezo, passou pelo abandono. José passou por tantas situações difíceis, mas lá no capítulo 50, versículo 20, José diz assim para os seus irmãos: vós bem, aleluia, intentastes o mal contra mim. Esse texto aqui é um paralelo de Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Aí José diz assim: vós bem, intentastes o mal contra mim, porém Deus, o Deus da história, o Deus que está aqui nesta noite, o Deus que é o Deus da sua vida, o Deus que é o Deus da sua família, porém Deus o intentou para o bem. Aleluias. Aquilo que era mal, Deus transformou em bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar muita gente com vida. Deus transformou uma coisa ruim em uma coisa boa. Assim Deus fará na sua vida, assim Deus fará na sua família, assim Deus fará na minha vida, assim Deus fará na minha família. Todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Aleluia, aleluia, aleluia. O que você está vivendo às vezes de ruim não é uma coisa boa, mas Deus vai transformar em bem para a sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Estamos quase encerrando. Paulo também não está dizendo que essas coisas se encaixam por si mesmas, ou seja, a minha vida tá uns negócios meio esquisitos acontecendo aí. Então Paulo também não está dizendo que essas coisas se encaixam por si mesmas, como se a vida fosse um grande jogo de quebra-cabeça. As coisas vão se encaixando normalmente. Não é isso que Paulo quer dizer, não é isso que Paulo está dizendo. E as peças fossem sendo encaixadas por nossa iniciativa, ou por coincidência. Olha que coincidência aconteceu na minha vida, olha que coincidência, foi iniciativa minha. Não, o que Paulo está dizendo, a verdade é que Deus, Ele tece nossa vida fio a fio, como uma tapeçaria. É Deus que está movimentando as peças, é Deus quem está agindo, é Deus quem está agindo, é Deus quem está trabalhando. Não é coincidência. Mas que coincidência, que sorte. Não, é Deus, é Deus, é Deus na sua vida, é Deus na sua família, é Deus trabalhando, porque desde a antiguidade não se viu e nem se ouviu falar de um Deus além de ti, aleluias, que trabalha para aqueles que nele esperam. Quero dizer uma coisa, Deus está trabalhando, Deus está trabalhando, Deus está movendo as peças, Deus está movendo as coisas, Deus está transformando o cenário para a sua vitória, Deus está transformando o cenário, Deus está mudando o cenário para a sua vitória. Então não é coincidência, não é sorte, é Deus na sua vida, é Deus na sua vida. Gênesis capítulo 25, verso 20. Gênesis 25, verso 20, diz assim a palavra de Deus: e era Isaque da idade de quantos anos? 40 anos. Então grava isso daí. E era Isaque da idade de 40 anos. Talvez você está, minha bênção, está buscando em uma semana, tem um mês, tem um ano, tem 2. Então preste atenção, que Deus quer nos ensinar. E era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel arameu, de Padã Arã, irmã de Labão arameu. Verso 21, e Isaque orou insistentemente. Então ele começou a orar, da idade de 40 anos, ele começou a orar insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto ela era o quê? Estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Então ele, com 40 anos, ele começou a orar insistentemente. Em casa você leia Lucas capítulo 18, que nos fala do dever de orar sempre e nunca desanimar. Dever de orar sempre e nunca desanimar. Sabe por quê? A bênção aqui não foi instantânea, não. Lá no verso 26, abra aí verso 26, diz assim: e depois saiu o seu irmão com sua mão agarrada ao calcanhar de Esaú, por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de quantos? Passaram-se quantos anos? 20 anos. Aleluia, aleluia, aleluia. 60 anos, 20 anos depois, a promessa se cumpriu. Sabe por quê? Fiel é aquele que faz a promessa. Pode levar meses,
Pode levar anos, pode levar dias, mas vai se cumprir, mas vai acontecer, porque Ele é fiel. 20 anos, 60 anos, quando gerou, então preste atenção, estamos partindo para o encerramento. Isaac teve de esperar 20 anos para que suas orações fossem atendidas. 20 anos para que suas orações fossem atendidas. A grande questão não é se Deus cumprirá o que prometeu. Não, a questão não é essa, não, irmão. Eu não tenho a menor dúvida de que Ele vai cumprir, porque Ele é Deus. A grande questão não é se Deus cumprirá o que prometeu, porque Ele é fiel e Ele vai cumprir. Mas a grande questão é se estamos dispostos, se você está disposto, se você está disposta a confiar nele, mesmo que o tempo dele não seja o seu. Então a grande questão não é se Deus vai cumprir, porque Ele é fiel, Ele cumpre. Mas a grande questão é se eu estou disposto a esperar e confiar nele, porque o tempo dele não é o meu, o tempo dele não é o meu. Irmãos, os caminhos de Deus são muito mais elevados, os caminhos de Deus são muito mais altos. Então a grande questão é: você está disposto ou disposta a continuar confiando, crendo que o milagre vai acontecer? Porque se você continuar confiando, continuar crendo, no tempo de Deus vai acontecer, no tempo de Deus vai se cumprir, no tempo de Deus o cativeiro vai acabar. O cativeiro babilônico, dali sobre isso ontem, hoje de manhã, não falha a memória. O cativeiro babilônico foi 70 anos. 70 anos. Cativeiro, já falei, o cativeiro, ele tem ano, ele tem mês, ele tem dia, ele tem hora, ele tem segundo para acabar. O cativeiro tem hora marcada, a sua bênção tem hora marcada, e fique tranquilo, que quando chegar a sua hora, Deus não vai errar o seu CPF, Deus não vai errar o seu endereço, a bênção é sua, então vai chegar na sua casa. Mas a rua que eu moro não tem nem nome, essa é a rua, é a casa sem número, não tem problema não, a sua bênção vai chegar lá, porque Deus conhece onde você mora, Deus sabe onde você mora, Deus sabe o seu endereço. Aleluias, oh aleluias. Salmos 23 versículo 4, Salmos 23 verso 4, diz assim a palavra de Deus: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Aleluias. Aqui quem escreveu o Salmo 23 foi o salmista Davi, o grande rei Davi, pastor de ovelhas. Então ele pega aqui um paralelo de um pastor de ovelhas, como ele cuidava das ovelhas, assim Deus cuida de nós. Então ele diz, aqui o verso que nós lemos aqui: quando as ovelhas tinham que passar pelo vale, porque o pastor saía de manhã com as ovelhas para encontrar pastos verdejantes, águas para poder beber, e voltava depois à tarde para guardar as ovelhas. Então nesse trajeto de ida e de volta, quando as ovelhas tinham que passar pelo vale, pelos penhascos, as ovelhas ficavam com medo, temerosas, porque a ovelha não sabe o que fazer, a ovelha não tem reação, a ovelha é um animal dócil, a ovelha é um animal que enxerga pouco, a ovelha é um animal que tem medo de tudo. Se colocar a ovelha em águas correntes, barulhentas, a ovelha, ela morre de sede, mas não bebe a água porque ela tem medo, aquilo assusta a ovelha. Então a ovelha é um animal totalmente dependente do pastor. Aleluias. Assim como você e eu somos alguém totalmente dependente do grande pastor que é Jesus
Jesus Cristo. Então o pastor levava as ovelhas, e as ovelhas com medo, elas tinham que passar pelo vale, elas ficavam com medo de cair, ou algum animal atacá-las. Aí, eu assisti um vídeo de um pastor lá em Israel. Aí ele bolou algo fantástico. O pastor, ou ele cantava, ou ele tocava um instrumento, e as ovelhas iam todas em fila indiana, seguindo o pastor. Aí o pastor ia passando por lugares que poderia passar, e a ovelha ia seguindo o pastor, até chegar no local que elas deveriam estar em segurança. As ovelhas ouviam a música, ou ouviam a voz do pastor, e seguiam o pastor. Então os pastores cantavam, tocavam e acalmavam as ovelhas, e elas atravessavam o vale. Eu quero dizer uma coisa: nós somos ovelhas do bom pastor. Pode ser que você está passando por um vale, e você está com medo porque é um lugar que tem despenhadeiros, e você está com medo de cair, você está com medo de algum animal te atacar. Aí o pastor tocava uma música, e elas ouviam a voz e seguiam a voz do pastor. Aí o nosso bom pastor também nos diz assim, lá em João capítulo 10, verso 27, o nosso bom pastor, que é Jesus Cristo, a palavra de Deus nos diz assim, Jesus fala: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Eu quero dizer uma coisa: se você estiver passando pelo vale, ouça e confie na voz de Jesus, e você irá atravessar este vale. É só você seguir, e você irá atravessar esse vale. Aleluias. Salmos 27, versículo 3. Salmos 27, verso 3. Ainda aqui o salmista Davi estava cercado por um exército. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Eu vou pôr minha confiança em Deus. Ainda que o inimigo me cerque, ainda que o exército chegue, eu vou colocar a minha confiança em Deus. Quando os inimigos se unem para atacar Davi, exércitos o encurralam e a guerra é declarada. Mas mesmo nessas circunstâncias desfavoráveis, Davi continuava confiando em Deus. Davi continuava confiando em Deus. Confia no Senhor, aleluias. Salmos 27, versículo 14, para encerrarmos. Salmos 27, verso 14. Espera no Senhor, aleluias. Espera no Senhor, anima-te, aleluias, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Davi aqui, ele exorta a si mesmo. A esperar no Senhor, e chama a atenção de si mesmo para não se render ao desânimo. Davi diz assim a ele mesmo: espera no Senhor, e não se renda ao desânimo. Mas ele se encoraja a ter bom ânimo, a fim de fortificar o coração, e assim esperar no Senhor. Quero dizer uma coisa: confia no Senhor de todo o seu coração.